como anunciado na passagem de bloco, eu recebo aqui no estúdio do Jornal Litoral a secretária executiva do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, Semiramis Lisoli. Tudo bem? Prazer recebê-la aqui no Jornal Litoral. Vamos falar sobre as mudanças climáticas, né? A gente viu agora na reportagem anterior, né? São Sebastião que sofreu demais com as chuvas lá do Carnaval. Muitas pessoas morreram. Tivemos chuvas torrenciais agora no Rio Grande do Sul, na semana passada. Sim. Temos mais de 40 mortos lá, temos desaparecidos. Então, eu pergunto para você, começo as minhas questões, a respeito do seguinte: como a sociedade pode se mobilizar nos pós-eventos das tragédias climáticas? Eu começo pelo pós, mas daqui a pouco eu vou para o pré. Pergunta essa: como a gente pode se mobilizar para os pós? Obrigada, Tiago, pela sua pergunta. Eu posso apontar três pontos aí, né? 3 caminhos que eu acho que dão pistas. Um primeiro é informação, né? As pessoas precisam da informação correta, da informação científica, da informação verídica. Então, trabalhar com a informação, ir atrás de uma boa informação, é um primeiro passo que cada um de nós precisa fazer, né? Precisa ter essa responsabilidade com o que está acessando. Acho que isso, né, estamos aqui dentro de uma mídia, então como é importante a gente ter informação dos diferentes lados, né, dos diferentes aspectos. A partir daí, é importante que a pessoa identifique uma causa comum, um tema, um assunto que mobilize, que faça sentido para cada um. Acho que quando a gente trata de enfrentamento à questão climática, das questões socioambientais, né, como a gente fala, é um volume, é um conjunto de áreas, né, que são necessárias de serem enfrentadas, desde habitação, emergência propriamente, questões com a própria natureza, com a reparação. Então, é importante que a pessoa identifique o que faz sentido, né, que causa que me motiva, que causa que me faz, né, estar junto, acreditar. E aí o próximo passo a ser dado é participar de fato, né, de um enfrentamento dessa questão. Então, participar de uma organização, participar de um movimento, de grupos que atuam de fato pelo enfrentamento, seja da emergência, um pós-tragédia, e a continuidade desses trabalhos, né? Então, de fato, cada um de nós, né, seja enquanto representante de uma organização, seja como pessoa mesmo, indivíduo, como cidadãs, né, como cidadãos, o que a gente traz muito, né, quem atua aí na causa socioambiental, é esse convite para participar, tirar um pouco da sua rotina, né, ela exige uma dedicação de tempo, exige uma dedicação, né, às vezes você tem que tirar um tempo da sua família, do seu trabalho e atuar e estar junto, né, dessas causas que são coletivas, né. Semiramis, e esse é um dos papéis do fundo. Isso. O Fundo Executivo, é o Fundo Brasileiro da Educação Ambiental, né? Esse é um dos seus parâmetros para o trabalho, é isso? É isso, a gente tem como missão, né, mobilizar, assim, por sermos um fundo, então a nossa missão central é mobilizar recursos, e aí, Tiago, quando eu falo recursos, não são só financeiros, tá? São financeiros e não financeiros. É muito importante também o movimento de outras expertises, né, que as pessoas, que as empresas, que as organizações têm, entender que isso pode estar a favor de uma causa que é esse enfrentamento da questão climática, que é a mudança desse atual estado, né, de degradação que a gente se encontra. Infelizmente, né, é fato, tá aí, elas estão postas, né? Então, o Funbeia, ele tem essa missão de mobilizar recursos e fazer com que esses recursos cheguem na ponta, na base, nas comunidades de base, nos coletivos, nos movimentos que estão nos territórios atuando, seja um grupo indígena que está ali preservando aquele espaço, né, que tem uma outra relação com o seu território, comunidades tradicionais, educadores mesmo, então a gente traz também para o nosso dia a dia, mas quem está atuando já com essa questão de olhar para o bem comum, de enfrentar a questão socioambiental, precisa de recursos, precisa de apoio, precisa ser valorizado, precisa, né, ter esse valor e esse incremento, porque é muita coisa muito boa que é feita, né? A gente tem muitas práticas importantes e significativas, mas que ainda não dão conta. Há quanto tempo o fundo existe? Nós existimos há 12 anos. 12 anos? 12 anos. E foi a partir do quê? Por que foi criado esse fundo?
Olha, o fundo ele foi criado, eu até considero como um movimento social. Ele foi criado por um grupo de ativistas, ambientalistas, educadores ambientais, de diferentes segmentos, seja né, educadores, né, pessoas que vieram do governo, que estavam no governo, que estão no governo, ou na academia, nas universidades, os diferentes segmentos, na sociedade civil organizada, e entendendo que esse campo socioambiental, dentro dessa perspectiva educadora, né, de trabalhar com a educação, precisa ser valorizado, tem um campo de conhecimento muito grande e que precisa ter um reconhecimento, um volume, né? Já tem um trabalho muito importante. Então, nós criamos essa perspectiva de um fundo, né, que tem essa compreensão de que os recursos, muitas vezes, não chegam na ponta. Essa é uma realidade nossa também de Brasil. Sim. A gente tem, às vezes, muitas vezes, eles ou com organizações maiores, né, com melhores condições de elaborar um projeto, de acessar os recursos, mas os movimentos, os coletivos, precisam dessa filantropia comunitária, que é isso Sim. que a gente nomeia, né, para dizer um pouco do que nós fazemos, e não só o Funbeia, né, outros fundos que temos aqui, né, que tem um grupo de fundos no Brasil que atuam com essa perspectiva de justiça social e da filantropia comunitária. Bom, agora as mudanças climáticas, é claro que são visíveis. Tivemos chuvas impressionantes no Rio Grande do Sul. Sim. Agora no Líbano, ali no norte da África também, uma chuva catastrófica. Mais de 5.000 pessoas morreram, né? Nesse caso. Mudanças, então, são visíveis. Tem pessoas que, infelizmente, não acreditam nessas mudanças climáticas. Então, o papel de vocês, é claro, é orientar também as pessoas, mostrar essa realidade. O que a sociedade pode fazer para tentar amenizar esse efeito, essa maluquice que o tempo se transformou? Bom, Thiago, também é uma ótima pergunta. A gente trabalha muito com uma perspectiva de incidir em políticas públicas. Porque como você trouxe, esse escopo que você trouxe, ele é grande, ele é sério, né? Não são ações pontuais que vão dar conta de enfrentar essa perspectiva que a gente está vivenciando. Sim. Então, é muito importante, acho que aí a sociedade como um todo, e seja como controle social, seja como participação e propriamente uma mudança, uma transformação, é que a gente luta, uma transição para sociedades sustentáveis. E ela não existe uma cartilha. Se existisse, talvez, né, sim, a gente seguiria exatamente. Tudo, né? Agora, a gente defende muito a perspectiva educadora. Então, essa questão da educação estar permeando os diferentes espaços, a educação crítica, no sentido, aí acho que a gente pode falar um pouquinho do pré, né? No sentido de entender as causas. Por que estamos nessa situação? E buscar enfrentar as causas. Né? A gente sabe da necessidade de políticas públicas, inclusive foi acabado de falar, né? Você trouxe aqui a notícia das sirenes, enfim, tem muitas iniciativas necessárias nas tragédias para minimizar, né, muitas questões importantes que precisam ser feitas, mas quando eu falo em educação ambiental, né, propriamente, ou em educação climática, a gente traz muito essa perspectiva de entender as causas e buscar atuar nas causas, desde uma mudança de matriz energética, que sabemos, né, os riscos que estamos na matriz que está aí posta no mundo, inclusive, e até mesmo ações aí cotidianas individuais. Sim, precisa chegar também no nosso cotidiano, né? Então, é um conjunto de ações e muito essa força do coletivo, dos movimentos, quando a gente traz, né, quando o Funbeia apoia coletivos, movimentos, porque a força do coletivo é que tem melhores condições de incidir em mudanças de políticas públicas e implementação de políticas públicas. Né? Nós temos muitas e boas políticas públicas, seja da questão de resíduos sólidos, seja de saneamento, nossa, né, podemos fazer uma enormidade aqui, as políticas ambientais propriamente, de água, porém, a gente está aí ainda com uma sequela muito grande de implementá-las. Então, essa força, né, do grupo, do coletivo, que tem ali a condição de fazer essa roda girar em outros sentidos, né? Semíramis, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, o tempo é curto. Para quem está assistindo a gente,
quer se tornar um colaborador do Funbeia, né, que é o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, como é que faz? Tem rede social, tem um site, como é que funciona isso? Tem. É muito simples acessar, né, via o nosso site, que é o www.fumbea.org.br, e lá acessa as nossas redes sociais e fazer o contato mesmo conosco. A gente, quando, né, só para fechar, o nosso trabalho da filantropia comunitária é fazer junto, né, fazer com as comunidades, com quem quer ser um doador, com quem quer integrar essa aliança, esse círculo, né, de uma mudança. Então, entre em contato com a gente e vamos Perfeito. junto. Semiramis Biasoli, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Jornal Thiago, Litoral. Um parabéns assunto pelo bem seu trabalho. importante. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas vamos tentar ter mais espaço aqui no Jornal Litoral a respeito do assunto. Viu? Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês.